Olá, meus amigos, mais uma vez, professor Valdemir Santiago, para mais um vídeo aí para o meu canal detalhando fatos históricos, certo? Hoje eu vou falar sobre um falso profeta que está aí nas redes sociais. Aliás, tem muitos deles aí, mas esse aí já passou do limite, está blasfemando contra a Bíblia. O nome dele é Romilson Ferreira, certo? Tem um canal no YouTube aí cheio de heresias. Romilson, ele, pelo jeito, ele acho que está fora de si, não é possível. Ele já marcou, ele acredita nesse arrebatamento secreto. Não existe arrebatamento secreto. Porque se a igreja for arrebatada antes da volta de Jesus, Jesus vai vir buscar quem? Certo? O que existe é a volta de Jesus. Você vê isso em Mateus 24:30, 1 Tessalonicenses 4:16, 17. Apocalipse 1:7 diz que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então o Romilson insiste nesse negócio de marcar data para arrebatamento secreto. Ele já marcou várias datas e eu vou passar para vocês aqui as datas que ele já marcou. Quer ver? Tá aqui, ó. Volta de Jesus, ele marcou para 2030. Dizer que em 2030 Jesus volta. Agora, e ele marcou aqui, quer ver? Uma, duas, três, quatro datas. Marcou mais de quatro, mas eu marquei aqui as quatro datas que eu peguei aqui. Então, ele já marcou quatro datas. Aliás, como eu disse, muito mais, mas eu só anotei quatro aqui. Falando sobre arrebatamento secreto. É como eu disse, se vai haver arrebatamento secreto antes da volta de Jesus, Jesus vai vir buscar quem? Certo? Então veja bem, o arrebatamento secreto ele marcou para 2017, certo? Setembro de 2017, não aconteceu. Aí ele marcou novamente para 10 de outubro de 2017, também não aconteceu. Certo? Depois ele marcou para 8 de abril de 2020, também não aconteceu. E por último, ele marcou o arrebatamento para 2023. Esse ano, hein? Certo? Então, veja bem, todas essas datas, 2023 vai falhar também, correto? Então, ele marcou a volta de Jesus para 2030. Romilson Ferreira é um falso profeta que está enganando milhares de pessoas. Ele tem umas lives aí que ele faz aí no YouTube, aquele negócio todo. E outra coisa, fala besteira demais. Diz que Abraão, ele nasceu em 1948. E ele também fala lá, Israel também é de 1948. Todo mundo sabe, que lê história, sabe muito bem que Israel se tornou Estado em 1948. Agora, dizer que Abraão nasceu em 1948, aí é muita loucura, hein? Uma pessoa que acredita no que Romilson está falando, ele quer ir para o inferno. Ele quer se perder. Porque Abraão nasceu mais ou menos ali, mais ou menos, em 2000 antes de Cristo. Abraão viveu 175 anos. Se Abraão tivesse nascido em 1948, ele estava vivo até hoje. E eu fico pensando, como que tem gente que acredita num camarada desse, gente? A pessoa que acredita num homem desse, ele está querendo se perder mesmo. E digo mais, se você acreditar nesse homem, você vai para o inferno. Certo? Ele disse que em Mateus 24:36, Jesus disse assim, falando sobre a volta de Jesus, né? Jesus disse assim, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o Pai, certo? E ele disse o seguinte, se você assistir os vídeos dele lá, você vai ver. Ele disse o seguinte, a passagem de Mateus 24:36, ela já caiu por terra, ou seja, então ele está dizendo que Jesus mentiu, que Jesus é um mentiroso. Agora, o mentiroso é o senhor Romilson Ferreira, que está falando besteira por não conhecer as escrituras. Ou seja, ele não quer aprender para depois ensinar, certo? Ele quer ensinar sem saber de nada. E ele faz vários cálculos lá, e aquele negócio todo, e entra para as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, e vem fazendo aqueles cálculos que não tem nada a ver com a volta de Jesus. Ali está falando do ungido, até a morte de Jesus, apedrejamento de Estevão, não tem nada a ver com isso, e ele está fazendo uma salada, e tem muita gente entrando nessa aí. Amigo, abra do olho, você está sendo enganado. O Romilson, ele não sabe o que está falando, certo? E não é só eu que falo isso aqui dele, não. Se você vai entrar aí nas redes sociais, você vai ver que tem muita gente aí que está descendo a ripa nele e ele continua insistindo que Jesus vai... o dia e a hora ninguém sabe, que a passagem da Bíblia essa já caiu por terra, ele continua insistindo nisso aí, ele continua insistindo e marcando data para o arrebatamento secreto, certo? Então, Romilson é mentiroso, certo?
Deuteronômio 18, 22 diz: quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, esse camarada é mentiroso, certo? Então o Romilson é um mentiroso. Ele já marcou várias datas, nenhuma se cumpriu. Então essa, como diz Deuteronômio 18, 22, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou está o profeta, certo? Então o Romilson, ele é um falso profeta, correto? E está aí enganando aqueles neófitos. Neófitos são pessoas recém-convertidas que muitas vezes não querem estudar a Bíblia também, fica na onda desse camarada aí. Beleza? Até a próxima.